você fez perguntas aí, levantou perguntas, né? Mas eu quero perguntar, saber a sua opinião. Você acredita que será uma continuidade do Estado americano? O Trump, ele é ali um sui generis, né? Mas você acredita que essa vai ser uma tendência ou não? Talvez é apenas um acidente histórico mesmo. Eu acho tão difícil de responder essa pergunta, Kapler. O DNA americano, evidentemente, é liberal. Agora, você sempre teve, na cultura americana, um iliberalismo latente, que você vê em coisas como a legislação Jim Crow, no sul americano durante o final do século XIX e início do século XX. Ou primeira metade do século XX, né, que isso vai acabar quase nos anos 60. Luther King, Você, né? exatamente, Com movimento, King, né? exatamente. Você tem a existência de coisas como a Ku Klux Klan, você de vez em quando tem esses movimentos radicais religiosos de gente que se tranca num forte ou numa casa. Então essa coisa do fanatismo religioso e dessa aversão americanizada do fascismo que tem na cultura americana uma vertente iliberal. O que eu estou querendo dizer com liberalismo aí é a noção fundamental de que todos deveriam ser iguais perante a lei. E de que um ambiente de liberdade com mínima intervenção estatal é aquele ambiente onde você vai ver maior crescimento econômico, maior criatividade, fomento a novas ideias, e que isso gera enriquecimento. Existem vantagens e você dá muita liberdade para uma sociedade. Eu, francamente, acho que os Estados Unidos é exatamente o que comprova essa ideia, como a Inglaterra é um bocado. Um grande experimento, né? É um grande experimento, como eles mesmos usam a expressão, né, the Great Experiment. Desde os pais fundadores lá atrás, na década de 1770. Então, veja, eu acho que a cultura americana, eu morei tempo suficiente nos Estados Unidos, em 3 períodos, pequenininho, né, quando eu estava... Meu pai era professor universitário, né? Aprendendo a ler e escrever, depois adolescente no segundo grau, depois já adulto como jornalista. A mim parece que o core da cultura americana é liberal, mas culturas mudam, culturas se transformam. Existe uma comparação que muita gente faz, e é uma coisa que eu acho que é liberal para, Pedro, é liberal para dentro, né? Porque para fora nem um pouco, né? No sentido assim. Veja, um país é feito para os cidadãos dele, né? Sim. Entendeu? Quem tem a obrigação de ser bom para os brasileiros é o Brasil, não são os americanos. E assim. Então, o Brasil que cuide dos brasileiros, os Estados Unidos que cuide dos americanos e por aí vai. Mas sim, e eu acho que a política externa americana variou muito ao longo do tempo. Ela é uma na primeira metade do século XX, ela é uma segunda na segunda metade do século XX, ela se transforma novamente no final do século XX, pós-queda do muro. Essa política externa dos Estados Unidos para o mundo, se é uma política de espalhar ditaduras, se é uma política de espalhar democracias, ela varia de acordo com o contexto dos Estados Unidos no mundo, de acordo com... E eu acho que isso é normal. Você pode criticar, e devemos criticar, porque nós não somos americanos, mas isso são os Estados Unidos sendo os Estados Unidos, como os alemães serão alemães, como os americanos, como os
ingleses serão ingleses e como nós seremos brasileiros, né? Então, podemos ter críticas, mas eu estou olhando para os Estados Unidos, para os americanos, internamente. E uma questão que muita gente põe, o modelo dos Estados Unidos é a República Romana. E existe um receio que já estava lá com os pais fundadores dos Estados Unidos, os criadores da ideia americana, de que eles achavam, eles comparavam com a República Romana, e eles achavam que tinha um momento no qual era inevitável que uma república, se ela ficasse grande demais e poderosa demais, era inevitável que ela descambasse para o império. Eu não sei se isso é uma regra histórica escrita em pedra que é inevitável, não me parece. Eu não acredito muito em regras históricas escritas em pedra e tudo mais. Isso posto, também não é absurdo. Aconteceu em Roma. A república caiu, virou um império com os imperadores bizarros. Pode ser que Donald Trump seja Augusto. Augusto era mais legal que o Trump, né? O Trump está mais para um Nero, mas, enfim.